Fala aí galera, tudo bom? Estamos aqui para representar o nosso grupo de Direitos Humanos do curso de Direito da Leão. Ficamos com o assunto de relação de intermedicalidade indígena e ao longo desse vídeo vamos falar sobre a introdução e sobre tudo que acontece sobre esse tema. Valeu! A relação de intermedicalidade nos índios. Os conhecimentos tradicionais indígenas de saúde fundamentam-se em uma abordagem holística, cujo princípio é a harmonia de indivíduos, famílias e comunidades com o universo que os rodeia. Um dos desafios que antecede a atuação dos profissionais de saúde é o respeito à diferença, em que os conhecimentos e tecnologias da biomedicina não devem ser transmitidos verticalmente, tornando-se imprescindível o reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos indígenas. O modelo atual de atenção à saúde indígena no Brasil vem sendo gestado desde 1986, com a primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio. E mesmo após todos esses anos, ainda pode ser caracterizado como um processo em construção. Podemos incluir nessa conjuntura a própria Constituição Federal de 1988, que conhece a plurietnicidade do Estado brasileiro, que através do artigo 215, parágrafo 3º, item 5º, afirma a valorização da diversidade étnica e regional brasileira. Além disso, toda a década de 1990 é rica em portarias, leis e regulações referentes à saúde indígena. Em 1991, através do Decreto 23º, a responsabilidade pela gestão da saúde indígena no país passou a ser competência da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, órgão ligado ao Ministério da Saúde, que recebeu a missão de promover a atenção básica aos índios brasileiros. No entanto, apenas em 1999, através da Lei nº 9.836, se viabilizou a implantação de distritos sanitários especiais indígenas, que organizam e efetuam o serviço de atenção integral à saúde. De lá para cá, os problemas não cessaram, e em 2010, por meio do Decreto número 7.336, foi criada uma secretaria ligada diretamente ao Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que passou a coordenar e avaliar as ações de atenção à saúde no âmbito do subsistema de saúde indígena. Essas alterações nas políticas públicas de atenção à saúde indígena apontam para a necessidade de se realizar uma discussão mais aprofundada sobre a inter-relação das práticas de cura tradicionais e as intervenções no campo da biomedicina. O documento da FUNASA, intitulado Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, datado de 2002, considera que é só possível compreender saúde indígena a partir da diversidade cultural. Os grupos sociais dispõem de vários sistemas de interpretação sobre o significado da saúde e doença, assim como possuem compreensões específicas para prevenir e tratar as enfermidades. Ainda de acordo com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, os conhecimentos e tecnologias da biomedicina não devem ser transmitidos verticalmente. Torna-se imprescindível, portanto, o reconhecimento da diversidade social e cultural indígena, bem como primar pelo respeito ao conhecimento tradicional de saúde na prestação de uma assistência diferenciada. É nesse sentido que se fala da importância de estreitar as relações existentes entre os diferentes modelos de atenção à saúde. Como afirma Menendez, a biomedicina é realizada por profissionais especializados, com práticas voltadas para o campo técnico-científico a partir de conceitos biológicos, bioquímicos e genéticos. Por sua vez, as práticas de Menendez chama de autoatenção. São amplas e consideram os aspectos sociais, culturais e econômicos, que influenciam a tomada de decisões
em relação ao processo de saúde e doença, assim como o melhor caminho para a cura, procurando o equilíbrio do indivíduo como um todo. A articulação entre os saberes e práticas deve ser estimulada para a obtenção da melhoria do estado de saúde dos povos indígenas. Um dos desafios que antecede a atuação dos profissionais de saúde é o respeito à diferença. É nesse sentido que se fala do processo de intermedicalidade, como uma zona de contato, em que os saberes com base na ciência biomédica interagem com os outros saberes, não médicos na teoria e na prática, como é o caso dos saberes tradicionais da saúde indígena.